Esse aqui não é o novo pivô da NBA. É um robô da Unitree que joga basquete melhor que 99% da galera do rachão de condomínio. E o pior, isso nem foi a coisa mais absurda que rolou no mundo dos robôs essa semana. Bem-vindos ao Boletim dos Robôs número 2. Nome ainda provisório. O tema dessa semana é corpos baratos, cérebros caríssimos e egos maiores ainda. Lembra do episódio passado quando a estrela foi a Figure na BMW? Pois é, vamos começar exatamente daí, porque a treta só escalou. A Figure passou 11 meses com o robô Figure 02 num piloto na fábrica da BMW em Spartanburg. Nada de laboratório limpinho. Turnos de 10 horas de segunda a sexta, em tarefa de carregamento de chapa metálica na linha do BMW X3. Nesse período, os robôs manipularam mais de 90 mil peças e participaram da produção de mais de 30 mil carros. Participaram, tá? Não montaram os carros sozinhos. E aí vem a parte divertida. Enquanto a Figure comemorava as 90 mil peças e os 30 mil X3, a Agility Robotics chegou alguns dias depois com um número muito específico. A frota de robôs Digit já tinha movimentado mais de 100 mil totes, aquelas caixas plásticas de logística. Isso numa instalação da GXO Logistics. Não é 100 mil caixas num vídeo bonito de demonstração. É 100 mil ciclos de trabalho em ambiente real, com pessoas passando na frente, caixa caindo no chão, obstáculo pelo caminho. Sabe, um ambiente real de trabalho. E o melhor, na semana anterior, o CEO da Figure tinha ido pro X dizer que a Agility ia quebrar em menos de 12 meses, por causa de escolhas de engenharia ruins. A resposta da Agility foi basicamente: meu consagrado tá aqui, 100 mil caixas empilhadas. Quem é que vai falir? Cadê a engenharia ruim? Pois é, tem uma diferença importante aqui. A Figure apostou em um humanoide completão, com mãos mais complexas, trabalhando em ambiente automotivo super controlado, com tolerância de milímetros. A Agility apostou num bípede mais simples. É uma perna de ave com mãos otimizadas para pegar caixa. Foi moldado para o caos de um galpão logístico. A guerra não é só quem tem um robô mais bonito, é uma guerra de tese. O futuro é um robô generalista que faz de tudo na fábrica ou um robô feioso especializado que só sabe carregar caixa, mas faz isso milhares de vezes sem reclamar. De um lado, o robô que aguenta chapas de metal em linha de montagem, do outro, o robô que aguenta turnos infinitos de tote em logística. E por trás disso tudo tem uma pergunta que pouca gente faz. Quem é que está mais perto do retorno sobre o investimento, o ROI? Quem está mais perto de ser só mais uma linha na planilha de CAPEX e não o test drive do vídeo viral? Só que enquanto a Figure e a Agility trocam socos na fábrica e no galpão, tem uma galera ganhando muito mais dinheiro do que as duas juntas. Aí entra a Physical Intelligence. Os caras levantaram 600 milhões de dólares numa avaliação de 5,6 bilhões, sem vender robô. Eles querem vender o cérebro. A tese é simples e cruel. E você que assistiu o primeiro boletim já sabe. O corpo vai virar commodity. O que vai valer é o modelo de IA que consegue controlar qualquer corpo em qualquer tarefa. Sim, o cérebro. O modelo dele se chama Pi*0.6. Eles podem ser bom em muita coisa, menos em dar nome. A parada é o seguinte, em vez de ser só um modelo de texto tipo um chat GPT, ele é um modelo de visão, linguagem, ação. Você não está só dizendo, me escreve um e-mail educado pro meu chefe. Você está dizendo pro robô, pega a camisa azul que está no sofá verde, dobra e guarda na segunda gaveta da cômoda. E aí o modelo tem que se virar nos 30. Enxergar a cena, entender o comando em linguagem natural, gerar o movimento fino de cada junta, dedo, sem derrubar metade da casa. Os caras começaram como todo mundo, gravando vídeo de teleoperação, imitando o humano, mas bateram num limite. Então entraram numa pegada de a gente acerta errando, deixa o robô tentar falhar e usam o aprendizado por reforço no mundo real para assim ele conseguir se autocorrigir. Na prática estão deixando o robô ir praticando as coisas no mundo real.
É bizarro pensar que a Physical Intelligence está no limite tentando virar o Android dos robôs, um sistema operacional de movimento. Assim como o Sonic da Nvidia. É a mesma ideia. Qualquer corpo, da Unitree, da Obitech, da Figure, da Agile, da Unex, da Sandy, da Tesla, tanto faz. Você compra o robô na AliExpress e assina o cérebro em dólar. E se tem alguém que entendeu essa jogada de ser o Android da robótica, é o Google DeepMind. A Google passou anos fazendo IA só que no mundo digital. AlphaGo, AlphaFold, o Gemini. Agora eles estão olhando para o mundo físico e falando: ok, chegou a hora desse troço sair da nuvem e pegar em ferramentas. Por isso contrataram ninguém menos que o Aaron Saunders, o ex-CTO da Boston Dynamics. O cara passou mais de 20 anos fazendo o Atlas da Mortal e o Spot subir em escada. A história é quase irônica. Lá em 2013, a Google comprou a Boston Dynamics. Alguns anos depois vendeu porque não sabiam transformar robô em produto rentável, agora estão voltando pro jogo. Só que não comprando a fábrica de robô, mas contratando o cara que faz o robô ficar de pé. Isso para plugar no cérebro com o Gemini. O Demis Hassab já falou em entrevista. O Google DeepMind quer fazer um Android da robótica. Antes do Android, cada celular tinha um sistema tosco todo fechado. Depois a Google falou: relaxa, deixa que eu faço o sistema. Vocês fazem o hardware. Agora a ideia é a mesma. Deixa que eu faça o cérebro que entende visão, linguagem e ação. Vocês, fabricantes, só encaixam isso no robô de vocês. Se isso der certo, sabe o que acontece? De repente a Figure, a Agility, as startups chinesas, empresa alemã paranoica com norma de segurança, tudo vira variação do mesmo tema. Um monte de corpo diferente rodando o mesmo pacote de IA da Google. Aí o jogo muda. Você não escolhe mais qual robô comprar. Você escolhe qual marca de cérebro você quer rodando na sua fábrica. E aí a gente sai da fábrica e volta para a sala. Conhece o Neo da Unex Technologies? É o robô da casa, de $20 mil com cara de assistente pessoal saído do desenho dos Jetsons. Ele é perfeito para explicar essa fase estranha que a gente está vivendo. No vídeo do lançamento é tudo muito bonito, é tudo muito aesthetics. É o Neo botando prato na lava-louça, abrindo porta de geladeira, arrumando a mesa, tudo com aquela roupinha de robô simpático que não assusta a vovó. Só que tem um detalhe que a maior parte do público não viu. Na matéria da Wall Street Journal, a empresa admite que tudo que a repórter viu ao vivo e nós vimos no vídeo estava sendo teleoperado, com um operador de VR em outra sala controlando o robô em tempo real. A ideia deles é honesta do ponto de vista técnico. O Neo precisa aprender a agir no mundo real, então alguém pilota o robô. Esses vídeos viram dataset, a IA vai aprendendo por imitação e aos poucos eles vão soltando com mais autonomia. Em 2026 a promessa é: você pode comprar o Neo por $20 mil ou assinar por cerca de $500 por mês. Mas não é apertou o botão, virou o mordomo perfeito. É uma mistura de robô tentando fazer coisa sozinho, com a qualidade meio slop, e robô sendo operado por humanos quando ele empaca. O próprio CEO fala em contrato social. Se você levar o Neo para casa em 2026 é porque você aceita que ele vai coletar dados dentro da sua casa. Isso para melhorar o produto deles. Eles até arrumaram um nome bonitinho para isso, o Big Sister. Não é Big Brother que te vigia para te punir, é a irmã mais velha que te ajuda, desde que você aceite abrir mão de um pedacinho da sua privacidade. Na prática funciona assim: tem um operador remoto olhando para o que o robô vê, em tese, seu rosto deve ser borrado, você define zonas proibidas onde o robô não entra e tudo passa por um AP com aprovação. É um meio termo estranho entre robô assistente que te ajuda a não enlouquecer na vida adulta e gente que você não conhece andando virtualmente pela sua sala através do corpo do robô. E de novo, olha como tudo encaixa na mesma narrativa. Figure na BMW é a prova de fábrica, Agility na GXO, prova de logística, Physical Intelligence,
o cérebro generalista, DeepMind do Google é o Android da robótica e o Neo, o beta público da robótica doméstica, aprendendo dentro da casa de gente que topa ser early adopter de carne e osso. E já que a barra da insanidade tá alta, vamos de clipes rápidos da semana. A gente começou com o Unitree G1 jogando basquete. Não é só meme, aquilo ali é o resumo perfeito da China em 2025. Hardware barato, atuador bom o suficiente para driblar, girar, pular. É um cérebro treinado para imitar movimentos humanos em tempo real. Você olha e pensa, rapaz, o robô tá dominando melhor do que eu essa bola de basquete. Mas, continuando, tem a Tangible Robots com Egg, que a empresa está oferecendo salário na casa de 1 a 2 milhões de dólares para quem souber pilotar e desenvolver o sistema. O resumo é, um robô teleguiado mais um dev milionário igual a de repente o robô é quase um avatar de alta performance. E o trabalho de verdade está sendo feito por um humano do outro lado da linha. Sim, igual o Unex. Aí tem, no front mais sombrio, a Foundation Robotics com o Phantom. Os caras falam abertamente em robô, segurando fuzil para tirar em fechadura, posicionar C4 em porta, fazer breach no lugar de fuzileiro naval. É o não manda o soldado de 19 anos, manda o robô. E o mais curioso é, na própria demo durante a matéria da Newsweek, o Phantom deu pau, travou e caiu. O que é cômico no vídeo de YouTube, mas começa a ficar tenso quando a função do robô é carregar explosivos. E fechando o giro tem a Menti Robotics de Israel, mostrando 2 humanoides fazendo um workflow logístico, pegando e colocando todos de forma autônoma com arquitetura modular. Tudo rodando on-board, sem depender de internet e da nuvem. Enquanto uns apostam em modelo gigante, fim a fim, tentando fazer tudo, a Menti está indo no caminho de planejador em LLM, stack de visão pré-treinado, controle por reforço e foco em aprender tarefa nova em horas, sem precisar reprogramar tudo. Então vamos amarrar esse caos dessa semana. De um lado você tem a Figure e a Agility tentando provar que robô humanoide já vale planilha de Excel, não só vídeo de conferências. A Physical Intelligence e o DeepMind brigando para ver quem controla o cérebro universal, o Android dos robôs. E lembrando que ainda tem a Nvidia com Sonic. Um Nex testando se a gente aceita uma Big Sister doméstica te ajudando, em troca de abrir a mão da privacidade para os logos de treinamento. Unitree, Egg, Phantom, Menti, mostrando que a linha entre brinquedo, ferramenta, soldado e espião dentro da sua casa tá ficando muito mais fina. No episódio passado eu brinquei com quem ganha, o corpo barato ou o cérebro caro. Essa semana a pergunta mudou. Quando o DeepMind tiver um cérebro que roda em qualquer corpo, a Physical Intelligence tiver um modelo tipo Pi*06 plugável em tudo e um G1 da vida custando o preço de uma moto. A pergunta deixa de ser qual robô você compra e vira qual marca de cérebro você aceita rodando na sua casa, na sua fábrica, no seu país. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima atualização da semana que vem. Comenta aí o que você achou das novidades dessa semana e se você está preparado para o futuro.